Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Conosco, Márcia Ramos Martins e Pura Moreno. É claro que nós vamos trazer uma aula nova, né, amadinha, para o nosso estudante. Exatamente, olha só. A aula vai falar sobre o quê, amada? Vai falar sobre o novo acordo, que não é tão novo assim, mas continua sendo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. De olho na tela! Vamos lá, então, a nossa agenda. Aula 9.1, novas regras ortográficas. Você terá aí a sua anotação? Tome nota, sabe por quê? Você vai ver as principais mudanças, as terminações oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Também vai ver a questão do acento diferencial, emprego do hífen e regras de acentuação, tá? Vamos lá então, iniciando já com a habilidade desta aula. Ao final da aula, você aí que está acompanhando vai ter condições de quê? De perceber a língua como variável no espaço, no tempo, identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. E aí nós vamos trazendo já o texto atual. Olha o título, Sessão de Hipnotismo. Entramos pé ante pé, já meio hipnotizados, curvados sobre uma poltrona no canto mais escuro da sala. O hipnotizador tenta adormecer uma jovem. Ao fundo, 5 ou 6 vítimas aguardavam a vez. Uns muito sérios, outros contendo risos. Na poltrona, a jovem nunca mais que dormia e já meio chateada olhava o relógio de pulso que o hipnotizador segurava no ar. Você vai dormir. Suas pálpebras estão pesadas. Tudo vai desaparecendo. Feche os olhos. A jovem fechou. Com a mão, ele fez sinal que nos aproximássemos. Levante o braço. A moça levantou. Agora você não pode abaixar o braço. Voltou-se para nós. Viram? Ela está dormindo. Ouvindo isto, a bela adormecida abaixou o braço imediatamente, não encontrando resistência nenhuma. Aproximou-se de novo da poltrona. Agora sussurrou para ela. Preste bem atenção. Você queria parar de roer unha, não é? Pois bem, quando acordar, nunca mais vai roer unha. Vai ter a consciência de que é um hábito muito feio, desagradável. E pronto. Quando eu contar até 3, pode acordar. Você dormiu mesmo? Perguntamos impressionados. Como é que vocês queriam que eu dormisse? Com ele falando o tempo todo no meu ouvido. Ela ergueu os ombros. Tanta coisa só para me dizer que roer unha é muito desagradável. Essa não. E afastou-se roendo as unhas. E agora o quê? A nossa árvore do conhecimento. Legal, então, né? Olha só, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a questão do texto. Eu não sei se você aí percebeu que o nosso texto, ele estava com alguns termos em destaque, né? Em negrito. Tá bom? Então, para quê? Para que você aí, né, percebesse que já estamos exemplificando o conteúdo da aula, tá? Então, temos palavras acentuadas, né? Temos palavras ali em destaque em que cada uma tem aí a sua função e está de acordo com a nova regra ortográfica, beleza? Então agora vamos juntos, vamos lá, deu tempo aí de você acompanhar a leitura. E legal, né, Márcia? Só que não é legal roer unha, mas... Nem um pouco, eu não posso dizer isso. Desagradável. Mas eu vou confessar, gente, isso aqui, ó, é falso, tá? Porque eu roo unha. Meu Deus, valeu, vamos lá então.
Nova regra ortográficas. Vamos de história, né? Primeiramente, entender como que acontece, né, dentro da língua portuguesa, como que aconteceu aí esses ajustes, esses acordos, né? Então, vamos lá. Conhecendo a história. Os países de língua portuguesa já fizeram vários acordos para tentar unificar a língua. Então, amadinha, olha lá. Nós temos o nosso primeiro acordo, que ele foi celebrado entre Portugal e Brasil, em que ano? em 1931. Meu povo, presta atenção quanto tempo já temos aí de, né, tentativa de unificar a língua. Olha lá, não, aí eu não sou boa de matemática não, mas desde 1931, eu não sei quantos anos faz, mas que 60? Não, se fosse para agora seria 90. É melhor a gente deixar só com a marcação do ano. Isso deixa para a professora Lucia, né? E o nosso professor Mal. Mas é 90, para esse ano, 90. Tá? Então, o primeiro acordo entre Brasil e Portugal na tentativa de unificar a língua em 1931. Mas deixou muitas questões em aberto. Não foi muito legal, né? Não conseguiu na sua totalidade. No Brasil, este acordo resultou no formulário ortográfico desde 1943, ou seja, 10 anos depois, né, da primeira tentativa. Aí já são 78 anos. Ai, você tá dando show de matemática. Agora, em 1945, Que faz 2 anos depois, né? 76, né? Isso, houve uma segunda tentativa de unificação da língua. O acordo se tornou lei em Portugal. Entretanto, não foi ratificado pelo Congresso Nacional Brasileiro, que manteve o anterior acordo, tá? Seguindo a história ainda, né, da unificação da língua, já em 1988, isso já é bem atual, né? Foi elaborado um anteprojeto de base da ortografia unificada de língua portuguesa, que resultou em 1990 no Acordo Ortográfico. O documento foi assinado em Lisboa por representantes oficiais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, tá? Então, ou seja, esses são os países lusófonos, né, que fizeram parte aí desse acordo, que assinaram. Depois de conquistar a independência, o que aconteceu? Teve mais um país que faz parte agora, que é Timor-Leste, tá? Mas ele entrou por último. Então, Timor-Leste aderiu ao acordo em 2004, ou seja, os países lusófonos aderiram aí em 2004, tá bom? E no dia 29 de setembro de 2008, tá ficando quente, hein? O presidente vigente assinou o decreto número 6.583, tá? /08, que aprovou o acordo ortográfico. E assim, né, vamos conhecendo a história da língua portuguesa. Beleza? E vamos lá. Várias mudanças ortográficas aconteceram após a reforma em 2009. Mas será que você realmente sabe tudo o que foi alterado na nossa língua portuguesa? Hein? Qual é a sua resposta? Começando por essa charge aqui, né? Ó, isso, ó, joga uma boia com ou sem acento? E aqui quem vai perguntar, ondas, quer dizer que a pessoa vai morrer afogada, amadinha? Não. Então, por que ele faz essa brincadeira, amado? Porque sabe que antigamente boia tinha um acento agudo, né? Em cima do ditongo aberto. Agora, todas as palavras, o quê? Paroxítonas, não tem mais o acento. A pronúncia vai continuar a mesma, mas sem um acento. Esses ditongos abertos foram aí os
que foram alterados, Exatamente, né? na palavra oxítono. Nós vamos ver isso direitinho, tá bom? Vamos lá. O que mudou? Olha aí, a professora Amadinha quer saber. O que mudou? Antigamente, o nosso alfabeto era formado por apenas 23 letras. Agora, foram acrescidas quantas, Amadinha? O K, o W e o Y fazem parte do nosso alfabeto. Sendo assim, o nosso alfabeto, olha aqui, ó, lindo e maravilhoso. Quais são? Tem 26 letras. Vocês, Amadinho, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pronto, acelerado para vocês. Eita, mas tá bom demais. Então vamos entender agora, já que essas 3 letras agora fazem parte do nosso alfabeto, por quê, né? Por quê? Antes mesmo de fazer parte, a gente já usava, né? Dentro da nossa escrita, né? Ok. E assim, olha alguns exemplos que aí fortaleceram, né, esse acordo. Primeiro, na escrita de símbolos de unidades de medida. Por exemplo, km de quilômetro, kg de quilograma e W de watts, né? Kilowatts, que geralmente vem lá no talão de energia, né? Usa bastante. Então, o K, o W e o Y agora são nossos, né? Estamos liderando geral. O nosso alfabeto está completo com 26 letras. Outra regra é que na escrita de palavras e nomes estrangeiros e seus derivados, por exemplo, show, playboy, playground, acho que é Kung Fu, isso. Yang Yang, William, Kaiser, Kafkiano. Ok. Então, as palavras estrangeiras continuam e seus derivados também. Agora, o que mudou? Novo acordo ortográfico. Tá? Não tem mais o trema. Vou colocar até aqui assim, Então, ó. tá ali em destaque ali lá em cima, tá? Pode até trocar, não existe. Antigamente, vocês sabem que algumas palavras, por exemplo, assim, 50. Para pronunciar para dizer que o U era pronunciado, colocava esses 2 pontinhos, que é o trema. Certo. Tá certo? Então, se alguém ainda tem dúvida, né? Tá aqui, ó. Mas o que é o trema? Olha aqui, ó. É este sinalzinho aqui, ó. É o sinal colocado sobre a letra U. Antigamente tinha aqui, ó, esses 2 pontinhos, não tem mais, tá? Para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos G, Gui, Que e Ki, tá? Não tem mais. Antigamente, olha aqui, a gente trouxe exemplo. Como é que era antes da reforma? Você pronunciava e você escrevia aguentar. E continua aguentar, mas sem usar trema. Argui, bilíngue. Então, ó, observe bem. Trema não tem mais na língua portuguesa. Ou seja, com exceção somente em nomes próprios. Beleza? Estrangeiro, nas palavras estrangeiras, né? Milleriano. Então, são derivados. O nome Miller é estrangeira e que for os seus derivados também vai continuar usando trema. Ok, então como é? Volta um pouquinho, Amadinha. Então, como era, nós vamos deletar, ó. Tá bom? Isso aqui esquece. E o correto aqui. Vamos embora. Como era antigamente? Então, vamos mostrar o atual agora, né? Não se usa mais o trema, beleza? Nós vamos fazer um X, porque trouxemos como exemplo. E agora o que vale é o quê? 50 sem acento, delinquente, eloquente, ensanguentado, equestre, frequente, linguiça, quinquênio, sequência, sequestro e tranquilo. Atenção, não se usa mais o trema. Relembrando conteúdos. Vamos relembrar sílabas átonas e tônicas, monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. Vamos recordar ditongo, tritongo, hiato e oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ah, lembrou do seu ensino fundamental, né? É isso aí. Né? Olha só, tudo que a gente estuda é base e vai para a vida toda. Vai concluir, né? Na faculdade você ainda vai ver isso aí. Exatamente. Você sabe que a sílaba tônica é aquela pronunciada com maior intensidade. Como aqui no exemplo. 5 ou 6 vítimas aguardavam a vez.
Sílaba átona é aquela pronunciada com menos intensidade. Aqui o exemplo, 5 ou 6 vítimas aguardavam a vez. Ou seja, quem é a sílaba átonas? O ti, o mais. Beleza? Subtônica é aquela que possui intensidade intermediária, não tão forte nem tão fraca. 5 ou 6 vítimas aguardavam a vez, no caso representada aqui pelo mas. Legal, né? Então você viu que nós temos aí, no primeiro exemplo, na tônica, é a primeira sílaba, na sílaba átona, no É o meio, ti. e na subtônica, a última, tá? Ok. Atenção! Observe várias palavras acentuadas. Todas seguem uma regra e precisam estar grafadas corretamente. Como é isso? Vamos lá. Pé, já, vítimas, relógio, sério, pálpebra, resistência, desagradável. Viu só? Por que, amadinha? Todos acentuados. Você sabe por que pé e já são acentuados? E pé tem quantas sílabas? Olha só, se você olhar para a palavra pé... Vamos e começar já, assim, né? Pé, quantas sílabas? Uma. Uma. Pronto. Mas por quê? Tem uma sílaba e é acentuada. Olha, amadinho, qual é a Regra, classificação? Todo monossílabos tônicos terminados. A, E, O são acentuados. Beleza? Ok. Então, pé não termina em E, acentua-se. Já, a mesma. A também é a mesma coisa. E vítima? O que aconteceu com a palavra vítima? Meu Deus do céu, vítimas. Termina em S, mas só que é o seguinte, quantas sílabas tem a palavra vítima? Vamos bater 3. palma. Olha, legal, vamos bater palma aí. Vamos lá. Voltou Você lá aí pro- que tem dúvida ainda para encontrar as sílabas, tem uma regra bem legal. Olha lá. Você fala a palavra e vai batendo palma, né? Olha lá. Vítimas. Quantas palmas? São 3. Muito bem, relógio. Mas aí o que, que vai acontecer? São 3 sílabas. Como é na o quê? Vamos classificar assim. Última, eu vou dizer que é oxítona. Penúltima é o quê? Paroxítona. E antepenúltima será o quê? Proparoxítona. E uma regrinha básica para nunca mais esquecer que todas proparoxítonas serão acentuadas. Beleza? Ok, beleza. Mas nós temos dentro da sequência regras explicando. Vamos junto? Vamos lá. Atenção. Vamos recordar. Números de sílabas. Curvado sobre uma poltrona no canto mais escuro da sala, o hipnotizador tentava adormecer uma jovem. Olha esse olhar. A palavra jovem tem quantas sílabas? O que aconteceu, amadinho? Jovem. Presta atenção. O jó, primeira sílaba é tônica e o vem é átona. Tônica porque ela é pronunciada com maior intensidade e vem é menos intensidade. Belezinha? Professora Amadinho, isso quer dizer que jovem tem 2 sílabas e jó eu pronuncio mais forte. é isso? Exatamente. E vem, pronuncio bem fraco. Pode ser assim? Pode ser assim. Então, beleza. Vamos embora, então, nesse embalo. Vamos para a classificação quanto ao número de sílabas. Aí nós temos primeiro. A classificação de monossílaba de estudo. Se tem mono, quer dizer um, então apresenta apenas uma sílaba. Ó, entramos, pé, antepé, já meio hipnotizados. Então, pé só tem uma sílaba, já só tem uma sílaba. Então, classifica-se como monossílaba. Ok, de sílaba. Apresenta 2 sílabas. O di quer dizer 2, possui 2 sílabas. Então, você, dormir, exemplo de dissílabos. Ok, trissílabo. 3 sílabas. Ele fizera muito mal em abaixar o braço. Polissílabo. Poli, várias, mais de 3 sílabas, né? Possui 4 ou mais sílabas, ó. Desobedecer. Homem dessa maneira. Ok, então nós vimos aqui os exemplos retirados lá do nosso primeiro texto, o texto atual, né? Para você ter essa compreensão mais clara. Beleza? Então recordamos aí
Quanto ao número de sílaba, pode ser monossílabo, uma sílaba, dissílabo, duas, trissílabo, três e polissílabo, 4 ou mais sílabas. Vamos embora, vamos adiante. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras elas podem ser, vamos lá agora, tonicidade, hein? Vamos estar falando de tom forte, né? Para compreensão tranquila. Ela pode ser oxítona, também pode ser paroxítona ou pode ser proparoxítona. Então, em relação à sílaba tônica, tá? Em relação à posição da sílaba tônica, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Sempre lembrando as 3 últimas sílabas, tá? Vamos dizer assim, a última, a penúltima e a antepenúltima. Aê, olha lá. O que a professora está explicando em relação à posição da sílaba tônica, tá? Quando ela for oxítona, a sílaba vai ser forte e ela vai se encontrar, olha lá, na última sílaba de uma palavra, viu? Então, por exemplo, agora você não pode baixar o braço. Então, nós temos você, uma palavra com 2 sílabas e que a nossa primeira aqui, oxítona, tá? Segunda posição, as palavras podem ser Paroxítona, né? Quando a sílaba forte for a penúltima. No caso aqui do exemplo, com o dedo sobre os lábios, fez sinal que entrássemos. Lábios. Você sabe que a palavra lábios tem 2 sílabas. Então, aqui, ó, última, vou fazer a divisão, e penúltima. Então, a sílaba forte é a penúltima, então, paroxítona. Proparoxítona. Quando a sílaba mais forte for o quê? A antepenúltima. Vamos aqui ao exemplo. Você vai dormir. Ó, suas pálpebras estão pesadas. Você vai contar assim, ó. Ó, preste atenção. Última, penúltima, antepenúltima. Então, o que vai acontecer? Proparoxítonas. Eu costumo falar assim, a grosso modo, de trás para frente. Né? Beleza? Muito bem. Vamos avançando um pouquinho. Vamos ainda falar sobre a posição da sílaba tônica. Já sabemos que elas podem ser paroxítona e essa cartela aqui, tudo de bom para você. Olha, bem resumido. Quanto à posição tônica, as palavras elas podem ser, olha lá, proparoxítona. E aí a sílaba forte é na antepenúltima sílaba, tá? E aqui nós temos um exemplo. Médico. A nossa proparoxítona acentuada. Paroxítona, a sílaba forte é na penúltima, tá? Na palavra incrível, olha lá, a nossa sílaba tônica é a paroxítona. Cri, incrível, até porque já está acentuado. E a oxítona é a sílaba forte na última, tá? Por exemplo, na palavra café, aqui a nossa oxítona. Ou seja, na posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítona, sílaba forte na última, paroxítona, sílaba forte na penúltima e proparoxítona, sílaba forte na antepenúltima. Eu acredito que isso ficou bem revisado, né? Vamos lá, relembrando. Tritongo, ditongo e hiato. Vocês sabem o que são os encontros vocálicos, né? Quando eu tenho tritongo, quando acontece? Quando eu tenho o encontro de uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal na mesma sílaba. Aqui o exemplo, Uruguai, quais e enxagou. Então, aí é o tritongo. Ditongo, quando eu tenho 2 vogais, né, que não se separam, ou seja, não são vogais. Uma é vogal e a outra é semivogal. Como assim, amadinha? Tá aqui, ó, aquário, o exemplo quase e frequente, beleza? Quando que é o ditongo crescente? Quando eu começo da semivogal para a vogal. No caso aí do aquário, tá bom? E o ditongo também, ele pode ser decrescente. Como assim, amadinha? Vai começar da vogal, que é a sílaba mais forte, e depois o que? Vem a semivogal.
Ó, herói, rói. Ó, primeiro vogal, depois a semivogal. Você já sabe que a vogal sempre é a mais forte e a semivogal é com menor intensidade. Tem herói, boi, céu e fui. Belezinha? Belezinha. Vou desenhar aqui um negócio para vocês rapidamente. Quando eu tiver semivogal mais vogal, o que que vai acontecer, ó? Vai subir, vai aumentar a intensidade. Se eu tiver vogal mais semivogal, o que que vai acontecer, ó? Vai descer. Então, subiu, crescente, desceu, decrescente. Belezinha? Agora ficou tranquilo para o nosso estudante, né? Com esse símbolo, eles vão conseguir assimilar melhor. Observe, olha só a nossa amadinha. Aqui eu tenho sai, é ditongo, e sair é um hiato. Por quê, amado? Quando que acontece que é o hiato? Hiato quando fica duas vogais em sílabas separadas, sílabas diferentes. Aí eu tenho enjoo. Ah, tá, vamos ajeitar aqui. Olha só, vamos arrumar aqui, né? Ó, enjoo, baú, joelho e hiato. Beleza? Muito bem. E vocês sabiam que enjoo não tem, antigamente tinha acento. Mas como agora aqui, ó, vogais iguais, ó, Sumiu. os acentos sumiram. Beleza, então vamos aqui como é que ficou, corrigindo esse em, pela fé, em, né? Vamos organizar aqui. Sabe, né? Porque Aí. quando dá o enter, ele automaticamente corrige errando. Vamos lá. Você sabia? Vamos aqui ver curiosidade. Regras de acentuação. Vamos lá. Toda vez que uma palavra seguida por prefixo começar com H, separa com hífen. Pré-história, anti-higiênico e super-herói. Não é usado mais, olha, não é usado mais o acento diferencial. Acento diferencial é aquele feito para identificar verbos, substantivos e preposições nas palavras. Olha, para, né, que indica aí o verbo parar, e para de preposição. Pelo, aí no caso, substantivo, e pelo de gato, né? E pelo preposição, ok? Muito bem. Vamos lá, então. A seguir, dicas para não esquecer as mudanças do novo acordo ortográfico. Vamos lá? Todas as palavras formadas com o advérbio não ficam separadas sem o hífen. Não formante, não governamental, não agressão, não pagamento. Ok, muito bem. Uso do hífen com compostos. O novo acordo. O que mudou? Usa-se o hífen nas palavras compostas que não apresentam elemento de ligação. Por exemplo, Guarda-chuva, arco-íris, boa-fé, segunda-feira, mesa redonda, vagalume, João ninguém, porta-malas, porta-bandeira, pão duro, bate-boca. beleza. Temos exceções para essa regra. Não se usa o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição, como Girassol, Madre Silva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista e paraquedismo. muito bem. E o que continuou mudando essa nova regra? Com o acordo, foi abolido oficialmente o trema, que já falamos aqui. Linguiça, Linguiça. bilíngue, sequência e frequente. Atenção! O trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e suas derivadas. Aqui para gravar na mente e no coração, né? Vamos lá. Exatamente. Miller e milleriano. Ok. Temos mais uma regra. Vogais dobradas não possuem mais acento. Exatamente. Formando hiato, ó. Enjoo, vou, vem, zoe, magou. Quinta regra. Não se acentua palavras paroxítonas. As que a sílaba mais forte é a penúltima, com ditongos
abertos, olha lá, ei e oi. Nos casos das palavras assembleia, ideia e heróico, não temos mais o acento, porque está na sua construção ditongo aí abertos, tá? Ditongos abertos. Aberto assim. Ei, oi, né? É. Não vão mais Tranquilo, esquecer. Tranquilo. Ideia, oi. Ideia, geleia, estreia, assembleia. Valeu, mas agora, depois da gente trabalhar aí essas regras, né? Nós vamos para aquele momento relax da aula de língua portuguesa, que é o quê? Trabalhando o gênero. Simbora! Vamos lá então. Trabalhando o gênero. Vamos ver o que o nosso aluno vai produzir. Olha, tranquila essa atividade. Você, aluno da NASA, vai fazer uma lista de palavras oxítonas e proparoxítonas, utilizando as regras da nova reforma ortográfica. Passo a passo. Primeiro, faça uma pesquisa em revistas ou jornais, né, de palavras oxítonas e proparoxítonas. Você vai recortá-las, depois também pode colar, né, pode transcrever também essas palavras, tá? No seu caderno ou numa folha de sulfite A4. Só que não é só isso. Depois que você fizer a sua lista, né, de palavras oxítonas e proparoxítonas, você vai explicar a regra correspondente de cada palavra. Sim, você precisa praticar, saber por que a oxítona está acentuada, né, e tal, tá bom? Depois, você vai anexar essa atividade no portfólio, beleza? Tranquilo assim, facinho. O que você achou? Muito fácil. Acho que o nosso aluno gostou, né, dessa Com atividade? certeza que ele vai procurar em jornais, revistas, recortar. Lembra aquelas atividades lá que a professora fazia lá do Fundamental 1 e 2? Pronto. Mas só que não é só recortar e colar, não. Tem que justificar por que levou acento, por que tem, por que não tem, qual a regra que pertence. Beleza, Belezinha? então. Depois que terminou, deixou ela bonitinha, você vai anexar lá no seu portfólio, tá? E olha, ele já tá cheio de atividades, né? Tá bom? Já estou curiosa para ver essa atividade. Nós estamos. Isso mesmo. Vamos embora, vamos lá. Então, amadinhos, obrigada pela presença de vocês, a companhia de vocês e... Até a próxima. Na verdade, nós vamos dizer assim, ó. A gente quer ver você gabaritando nas atividades. Valeu? É isso aí, vai. Até lá.